O tema da mensagem de hoje é: tenha a atitude de um rei. Por que nós devemos ter uma atitude de um rei? Porque nós somos. A Bíblia diz que o Senhor já nos fez reis e sacerdotes. Sabe qual é a diferença da pessoa que tem uma atitude de escassez, de miséria, de pobre coitado? A atitude dele vai fazer com que ele viva desta forma. E as coisas vão ser projetadas para isso. Olha o que diz o Salmo 23, versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Sabe, amado, você quer saber como pode descansar no meio dos seus desafios? Acima de todas as coisas, de todos os problemas, dessa pandemia que está acontecendo, sabe, dessa crise que o país está vivendo, lembra quem você é, lembra de onde você veio e da onde o Senhor te resgatou, sabe? E nós precisamos vencer esse desafio. De que forma? Tendo uma atitude de rei. E é uma verdade muito poderosa sobre isso, sabe? Que é o descanso. E eu quero, amado, e tenho aprendido e tenho feito isso, sabe? Eu tenho orado para que você entenda hoje a verdade que nós podemos descansar no meio do desafio. Hoje nós conversamos com pessoas, sempre tem alguém que está sussurrando, está, sabe, clamando, está resmungando, porque ainda não está bem. Sei lá, pastor, tem que melhorar. Amado, não vai melhorar não, esquece. Desde que eu me conheço por gente, cada ano é pior do que o outro. As coisas estão se evoluindo, consequentemente os problemas estão se evoluindo. E quando tudo melhorar, como a Bíblia diz, quando houver paz em Israel, é porque Jesus está às portas de voltar e o anticristo está para tomar o poder. Porque desde que o mundo é guerra. Sabe, o Senhor me revelou que a paz não está no fim dos problemas. Eles sempre existirão, mas que apesar dos problemas, nós devemos descansar nele. Você reparou que de alguns meses para cá, eu estou falando muito de descanso? É exatamente isso. Nós devemos aprender a descansar. Como diz o pastor Aloysio, quanto mais você ensina, mais a pessoa aprende. Quanto mais você repete, aquilo passa a ser uma verdade na vida dela. A palavra de Deus nos diz, amado, que o nosso Senhor prepara uma mesa para nós, na presença não dos nossos amigos, e sim dos nossos inimigos. Sabe, é quando o inimigo te ataca, é quando o problema chega, é quando a enfermidade chega, Deus vai preparar uma mesa para que você prospere, para que você caminhe, para que você ande, sabe? Não é na ausência deles. O inimigo é que tem que ver que mesmo no meio da tribulação, você sabe descansar, você sabe confiar no Senhor. Por quais inimigos você está cercado hoje? Quais têm sido os problemas que têm te cercado? O Senhor quer que você seja capaz de sentar hoje na mesa da ceia, comer em paz e descansar, porque se Ele não fizer, ninguém mais pode fazer. Sabe, amado, você não precisa esperar que todos os problemas sejam resolvidos antes de descansar. Agora você pode participar da festa que Ele preparou para você. Ah não, pastor, deixa eu resolver esse problema, deixa a pandemia passar. Deixa essas coisas acontecer. Quando a pandemia passar, vai vir outra coisa. Quando esse problema passar, vai vir outro. Porque é no problema que nós temos a vitória, é no problema que nós temos a resposta. É na enfermidade que nós vemos o quanto Deus nos ama e nos cura. E o dia que Ele achar que chegou a tua hora, Ele te leva para morar com Ele eternamente. Ele te tira desse sofrimento. Está em repouso enquanto você enfrenta uma crise. É difícil? É difícil. A casa está caindo, o negócio está demolindo e você está lá em paz, hein? É isso que nós precisamos fazer. Isso vai contra a lógica humana. A lógica humana é, depois que o problema passa, aí que você viaja. Depois que a crise vai embora, aí que você senta e descansa. A lógica de Deus é, o fogo está caindo, o negócio está, sabe, de ponta cabeça, e você está lá, descansando, porque a nossa confiança não está em homens, está no Senhor. É por isso que o Senhor disse que a paz e o descanso que Ele nos dá, não são como o mundo dá. O mundo, ele dá paz, dizendo que o problema acabou. O mundo nunca pode entender nem fornecer o descanso, amado. O descanso sobrenatural está naquele que é amado pelo Senhor. Eu sei que tem hora que a gente está uma pilha, está a 1000 por hora, mas lembre-se, é nesse momento que você tem que descansar. Sabe, você quer saber como pode descansar no meio dos seus desafios?
É simples. Tem uma atitude de rei. Como que é ter uma atitude de rei? Eu quero comparar um rei, o rei Salomão. Quando havia alguma guerra, Salomão saía do trono ou ele ficava preocupado se os seus soldados iriam morrer ou não? Davi ficava. Com toda essa crise financeira, a rainha Elizabeth lá na Inglaterra, ela está preocupada com alguma coisa? Ela está sentada no trono, e no trono ela está revestida de todas as coisas. Nós precisamos entender que tudo à sua volta, 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas descansa, porque o Senhor é contigo. Vamos ver isso no Salmo 110. Na verdade é um salmo messiânico. Davi estava falando profeticamente pelo Espírito Santo ao dizer isso. Salmo 110, versículo 1 diz assim: o Senhor disse a meu Senhor: senta-se no lugar de honra à minha direita, até que humilhe os seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Na verdade, amado, essa é uma conversa divina entre o Pai e o Filho, que aconteceu após Jesus conquistar o pecado e a morte e ressuscitar dentre os mortos. Nós sabemos disso porque no livro de Efésios diz assim, Efésios 1, do 20 ao 23, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e todo nome que possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O Senhor voltou ao Pai e disse: senta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Sabe, querido, qual é a atitude que o Senhor Jesus tem à mão direita do Pai agora? Qual é a atitude? A Bíblia diz que nos tempos bíblicos, os inimigos derrotados, eles eram trazidos de volta. Quando tinha guerra, que o inimigo era derrotado, eles eram acorrentados, sabe? E o rei vitorioso, aquele que ganhou a guerra, ele fazia esse inimigo, o rei se assentava no trono, este inimigo ficava de costas, sentado nos pés dele, ele colocava os 2 pés nas costas do inimigo. Isso era um sinal de vitória. Sabe, quando Davi, profeticamente pelo Espírito, ele fala, e Paulo também escreve, Jesus, quando ele venceu na cruz, ele colocou os 2 pés nas costas de Satanás, e disse assim, agora você não pode nem contra a minha igreja, porque a minha igreja na terra é o meu corpo na terra. Hoje eu estou glorificado, mas o meu corpo está ativo, e eles agora são reis. Aonde eles estiver, você estará debaixo dos pés deles. Sabe, amado, esta mesma forma que o Senhor fez com o Pai, trazendo os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Repita comigo, eu sou rei agora. E os meus inimigos, eu coloco os meus pés nas suas costas, e declaro que sobre a minha vida, sobre a minha casa, ele não tem poder. Nós podemos descansar em Cristo, por quê? Porque a cada dia que passa, os inimigos derrotados e todo tipo de maldição estão sendo postos debaixo dos teus pés. Primeiro ponto, Jesus está assentado porque o trabalho está terminado. Você sabe por que Jesus pode estar sentado? Hebreus 10 nos dá a resposta. 10:11 diz assim, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Sabe, querido, no Antigo Testamento, os sacerdotes precisavam ficar ministrando diariamente todo o trabalho. Precisavam ficar sacrificando, queimando incenso, não deixava, sabe, as lamparinas apagarem sempre que tinha que estar acesa, porque era uma coisa, sabe, muito sacrificante. O sacrifício que eles ofereciam nunca poderiam tirar pecados,
Porque jamais aquele sacrifício, aquele ritual poderia tirar pecado. Mas o nosso Senhor assentou-se à destra de Deus Pai, à direita de Deus Pai, porque sua obra foi concluída por meio de um único sacrifício na cruz. E na cruz Jesus conquistou os inimigos do pecado, sabe? E da morte prematura. Então por que ele ainda continua sentado no trono? Porque a obra está terminada. Se a obra está terminada, você é rei. Se a obra está terminada, você é curado. Se a obra está terminada, você é salvo. Se a obra está terminada, você é vencedor. Se a obra está terminada, você levanta a mão e o diabo tem que cair por terra. Se a obra está terminada, você é sacerdote. E o único sacrifício foi feito pela minha e pela tua vida. Glórias ao nome do Senhor. Segundo, estamos assentados com Cristo. Gosto muito dessa parte. Ele está assentado com Deus Pai, mas Efésios 2,6 diz assim: juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não está nos melhores lugares lá na empresa, nos melhores lugares na sua vizinhança, nos melhores lugares espiritual, porque você ainda não se identificou quem você é, porque Ele está assentado, Ele te colocou ao lado dele, você é igreja, você é corpo, então eu e você temos que viver o melhor da terra. Descanse e viva o melhor de Deus. Sabe, amado, isso é tão empolgante, porque a Bíblia nos diz que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais. É por isso que eu falo: não empreste o seu ouvido, a sua boca, nem os seus olhos. Não empreste as suas mãos, não empreste os seus pés para o diabo te levar em lugares que não confere ou que não honra ao Senhor. Ah, pastor, mas eu sei que tem coisas que não tem nada a ver. Realmente não tem nada a ver. Mas eu imagino um rei. Eu imagino alguém soberano, alguém como o rei Salomão, sabe, que tinha toda a ciência, todo o conhecimento, toda a inteligência, toda a sabedoria, se misturar, amado, com coisas que não participavam do reino. O único rei que fez isso, e ele perdeu o trono, foi o rei Saul. Por quê? Porque ele veste-se de roupa de mendigo e vai procurar profetisa. Ele vai procurar uma mãe de santo na época para tentar falar com o espírito do profeta Samuel. Imagina. O profeta Samuel era homem de Deus. Você acha que o profeta Samuel ia baixar em terreiro? Você acha que o profeta Samuel iria incorporar numa médium espírita? Jamais. Mas era o diabo que colocou na mente dele. Deixa eu te dizer uma coisa: para de se vestir como um mendigo, haja como um rei a partir de hoje, porque esse é o lugar que o Senhor te presenteou. Às vezes nós queremos participar com as coisas do mundo. Deixa eu te dizer, nós não devemos odiar o mundo, mas nós devemos ganhar o mundo para Cristo, não o mundo nos ganhar para Ele. Você está entendendo? Porque o reino desse mundo é do diabo, mas o Senhor nos colocou em lugares celestiais. Você e eu, amado, estamos em Cristo, sentados com Ele à direita do Pai. E é com Ele que nós também estamos neste mundo. Cristo precisa ser exaltado. A Bíblia diz que nós devemos sentar e descansar. Não é ficar a noite inteira sem dormir, preocupado com a conta que você vai pagar, preocupado com o que vai vestir, com o que vai comer, preocupado com o que estão dizendo de você, preocupado porque a empresa diz que vai fechar, vai ter um corte e você possivelmente vai estar desempregado. Senta, descansa, porque amanhã Deus proverá. Se você fechar os olhos agora e tentar lembrar quantas tribulações você passou, desde a sua infância até aqui, eu fui bem claro, há coisas que você passou, não passou? Não teve dia que você falou: esse é o pior, não, isso aqui eu não vou resistir, se acontecer isso aqui comigo, pastor, eu morro. Está vivo até hoje. Porque nós achamos que o problema, o último, ele é pior do que os outros. Nós acreditamos que o último problema, a última enfermidade, o último término de namoro, de relacionamento, dívida que veio alta, parece que ela é pior do que todas. É mentira. Senta e descansa. O que o Senhor disse para aquele povo que estava diante do Mar Vermelho? Faraó estava cada vez se aproximando.
A Bíblia faz um relato, amado, que é uma forma de expressão, mas que eles ouviam as narinas dos cavalos chegando próximo. O que Deus faz? Deus sai correndo, abre o mar vermelho, joga uma rede lá e manda o povo passar. Ele diz assim: Moisés, Deus é manso. Sim, Senhor, outro manso. Diz ao meu povo que senta. Como assim, Moisés? Está doido? Nós estamos aqui atribulados, preocupados. Vem um exército inteiro de Faraó, e Deus está mandando a gente sentar. Deixa eu te dizer uma coisa, Ele está no controle. Ele continua no controle. 3, podemos descansar na presença dos nossos inimigos. Eu achei muito fofa a imagem dessa garotinha. Ela está com uma cara de preocupada. Não está? Uma cara assim: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Às vezes nós ficamos desta forma. É assim que o Senhor te quer. Senta e descansa. Pastor, como que eu vou fazer isso? Eu vou falar algumas palavras, poucas e direto. Você está com um problema? Diz para o Senhor: Senhor, até aqui eu fiz o que eu pude fazer, mas de hoje em diante eu vou fazer o que a tua palavra diz. Vou sentar e descansar. Eu duvido, amada. Eu já fiz esse teste, nenhuma, nem duas, nem três, mas faço isso quase todo dia. Sento e descanso. Porque quando você senta e descansa, você se desarma. O exército do Senhor se levanta. A Bíblia diz, amado, que o profeta estava sendo perseguido. E o ajudante dele chamou ele: olha, acorda, 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 porque tem um exército enorme dos inimigos aí fora. Ele fala: joelho aqui. A oração dele é: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Voltou para a cama, virou do lado e dormiu. O ajudante de profeta sai lá para fora. Quando ele olha, ele vê um monte de cavalos e cavaleiros. O profeta grita de lá: olha para cima. Quando ele olha, tinha uma legião de anjos. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. E ele então pôde entender que é na presença dos inimigos que nós temos que descansar, não é na presença de amigos, porque os teus amigos descansam com você, e se eles estiverem atribulados, fala para eles descansarem, e se ele estiver atribulado, fala para ele, sabe, ler a palavra de Deus e descansar. É os teus inimigos que têm que ficar preocupados com o teu descanso, é os teus inimigos que têm que ficar preocupados, sabe, com você totalmente sossegado, porque ele quer que você se descabela, e o Senhor diz: senta e descansa. Quer dormir? Durma. Adianta o teu bebê ficar preocupado com a mamadeira, que daqui 10 minutos é o horário de eu mamar, e a minha mãe não chegou ainda? Pelo contrário, ele vai virar do lado e dormir, porque sabe que a mãe não falha. O teu Deus jamais falhará. Agora ouça atentamente, amado. Isto é o que eu realmente quero comunicar-lhe pelo poder do Espírito Santo. Acompanhe no quadro. Deus não disse: você pode descansar quando os seus inimigos forem destruídos e todos os problemas da sua vida tiverem sido resolvidos. Isso não é o que Ele disse. Ele quer que nós sentemos e descansemos primeiro. Seja o que for que você esteja passando em sua vida agora, você pode ter a atitude de que todo inimigo que vem contra a sua família já está derrotado. Você não precisa lutar contra os seus inimigos. O Senhor já conquistou a vitória. E um por um, eles estão sobre os seus pés. Até que o último inimigo, a morte física, também seja colocada sob seus pés. O último inimigo nosso que nós iremos vencer é a morte física. E mesmo quando ela vier, porque a Bíblia diz que existe um espírito da morte que vem buscar. Mas quando ela vier, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai colocar este inimigo que lutou contra você a vida inteira, no exato momento
Ele vai elevar você ao reino dos céus. E esse inimigo perdeu mais um brinquedinho que ele achava que tinha, mas nunca foi dele. Eu fico imaginando o dia que eu morrer, amado, Satanás ele vai falar, matei mais um. E o Senhor vai dizer, esse foi seu escravo por muitos anos lá no Candomblé, mas agora ele é um ganhador de almas e vai morar comigo eternamente. Sabe, querido, tem atitude de rei. Rei não se preocupa com pouca coisa, nem com muita. Rei não se preocupa com dinheiro. Rei não se preocupa com o que vai comer, com o que vai vestir. Rei nem se preocupa com a saúde, porque ele tem recurso bastante para procurar os melhores médicos. Eu estou falando rei no sentido natural. Agora, no sentido espiritual, você tem um médico dos médicos, você tem um Senhor dos senhores, você tem uma casa celestial no céu. Você está preocupado com o quê? Esse é o tempo que o Senhor nos colocou aqui apenas para ganhar vidas. O seu único trabalho na terra não é ficar rico. O seu único trabalho na terra não é ser famoso. Tudo isso vai acontecer porque você está aqui. O seu único trabalho na terra é produzir vidas para o reino do Senhor. É para isso que eu fui chamado, que você foi chamado. Às vezes nós imaginamos que isso é coisa para pastor, para missionário. Não, é para todo aquele que é um ser vivo. Eu não sei se você conhece, um tempo atrás, alguns anos, né? Eu recebi um negocinho assim branco chamado lactobacilos vivos. Quem sabe o que é isso? Aí você coloca no recipiente e coloca leite. Já viu como aquilo multiplica? E eles vão crescendo. E chega uma hora que você tem que pegar aquilo e dar para alguém. E isso, sabe? Você não compra, você vai distribuindo. E mesmo que você ficou com uma pequena parte, bem pouquinho, talvez caiba num, sabe, nessa tampinha de garrafa, daqui a pouco, se deixar, ele vai estar numa panela. Assim é o reino dos céus. Quanto mais você entregar de Deus para alguém, quanto mais você falar de Deus para alguém, isso vai se multiplicar na sua vida. Você vai crescer, você vai ser agraciado, porque você vai estar assumindo a função pela qual você foi chamado. Quarto, terra de abundância. Sabe, querido, você vê como o caminho de Deus é diferente do nosso? O caminho de Deus é descansarmos antes que Ele produza o resultado. Deus não vai produzir resultado você ficar murmurando, chorando, escabelando, dizendo que Ele não te ama. Não vai. Deus não vai produzir resultado na sua vida se você ficar dizendo, não, Senhor, se não for agora eu vou me desviar. Pode desviar. Porque depois você volta igual o filho pródigo, comendo, sabe, bolotas de porco. Não adianta. Deus não se deixa se mover pelas nossas lágrimas. Deus se move quando você descansa e confia. Está todo mundo dizendo, meu Deus, o que está acontecendo? Sabe um exemplo típico disso? Jesus no barco. Ele não estava dormindo? Não veio a tempestade? Já pensou se todos eles ali que estavam apavorados, não aprendeu a andar no descanso, começasse a chamar Jesus, chacoalhasse ele, disse, mestre, mestre, nós vamos afundar, e ele acordado, sabe, tem gente que acorda quando é assustado, assim, pior do que aquele que está com medo, né? Ele acordasse assustado e fala, Ave Maria, o que está acontecendo? Não, Jesus acorda, calmo e sereno, e acalma a tempestade. Olha para aqueles homens e diz, vocês têm realmente pouca fé. Há tanto tempo que eu estou convosco. Amado, Deus fala isso para você hoje. Tanto tempo que você anda comigo, você ainda continua apavorado para a tempestade. As tempestades vão e vêm. Elas são programadas para isso. O céu foi programado para isso. As nuvens foram programadas para isso. Mas não para que você tenha medo, mas para que você descanse. Sabe, nós por outro lado queremos ver os resultados antes de nos permitirmos descansar. Se você não descansar, o resultado não vem. Porque se ele vier, você é atribulado, você não percebe. Tem gente que sai de um relacionamento e está orando ao Senhor, dizendo, Deus, eu quero casar e não acho mais ninguém, e só fica pensando no ex. Pode vir um príncipe, você não vai conseguir vir, porque você está atribulada. Descanse. Você orou para alguém que pode mudar a sua história. Você está orando por um trabalho, você não está feliz aonde está, você quer melhorar, enfim. Mas enquanto você estiver com o foco dos seus olhos naquele problema, o resultado vai chegar e você não vai ver. Sabe por quê, meu irmão? Porque você não aprendeu a descansar no Senhor.
Deus os liberou, aquele povo da escravidão do Egito, e disse-lhe que eles iriam ser introduzidos em uma terra que emana leite e mel. Você sabe o significado de uma terra que emana leite e mel? É a mesma coisa do Senhor dizer, é uma terra tudo de bom. Imagina algo, se eu perguntasse para você, Maria, Joaquim, Manuel, o que seria tudo de bom na tua vida? Você talvez diria, tudo de bom seria se eu tivesse uma vida assim, se eu fosse desta forma, ou aquela. Você tem alvos, todo mundo tem alvos. Só que esse alvo que emana leite e mel, era um alvo que era para todos, não era só para os sonhos de alguns, sabe, amado? Era uma promessa certa, era uma declaração de que Deus definitivamente faria. Deus prometeu, a terra não apenas tinha leite e mel, mas também estava fluindo com leite e mel, ou seja, não apenas havia oportunidade, mas a oportunidade estava fluindo, e tudo isso era uma imagem do que Deus queria para eles, sabe? Era entrar num trabalho finalizado. Mas às vezes nós queremos ver gigantes. Nós falamos, não pastor, a terra é boa, mas lá tem muito problema. Como eles fizeram. 5, Deus é maior que os nossos gigantes. Número 14, 9. 2 dos espias, Josué e Caleb, estavam prontos para tomar posse da terra. Eles disseram ao povo que o Senhor os traria para a terra, o qual seria dada a eles. Eles viram os gigantes e disseram aos israelitas que não temessem, pois eles são o nosso pão. Quando você vê um problema, você tem que dizer, esse problema é o meu sustento, esse problema é o meu pão, é por causa deste problema que eu vou vencer. Como? Não interessa, descansa e Deus vai te dar estratégia. Às vezes nós queremos resultados antes, queremos pesquisa, que Deus responda todas as suas perguntas. Infelizmente, amado, algo aconteceu quando os israelitas estavam, à beira de Cades Barneia, que era a cidade, à beira da terra prometida. Eles enviaram 12 homens, 12 espias, para quê? Para avaliar a terra, para espiar a terra. Enquanto viram que ela estava realmente fluindo leite e mel, também viram os habitantes da terra. Deixa eu te dizer uma coisa, amada. É a mesma coisa de você olhar para uma pessoa e falar assim, olha, aqui tem uma mina de ouro, ou de diamante. É certeza, porque já foram pegos vários diamantes aqui. Então a terra que produz diamante, ela produz por muito tempo. Aí eu pego uma pedra de diamante, vou achar que já é o diamante lapidado, já com ouro branco, na medida do meu dedo. Tem gente que é assim. Quando você pega uma pedra de diamante bruta, você fala, isso aqui eu não quero, nem tem cara de diamante. Eu vou ter muito trabalho, para produzir esse diamante, ou para que ele tenha valor. Deixa eu te dizer uma coisa, o trabalho faz parte, meu amado. Às vezes você quer a coisa pronta. Aquele povo viu que a terra manava leite e mel, mas lá também tinha gigante, tinha problemas. Só que às vezes nós queremos olhar só para o problema, às vezes nós queremos olhar só para o gigante, eles viram que os habitantes da terra era gigante, claro que era gigante, era uma terra que para carregar um cacho de uva precisava de 2 homens, anão não come uma fruta dessa. Se fosse uma terra de anão, a terra produzia para aqueles anãos sobreviverem, sim ou não? Eram casas pequenas. Eles iriam sobreviver de coisas pequenas. Deus, Ele produz conforme o seu sustento, conforme quem você é. Se eu tenho uma vida de rei, se eu entendi que eu sou rei, e que eu tenho uma vida de rei, porque o Senhor me deu, Ele vai produzir isso em mim. Mas se eu tenho na minha mente que eu sou qualquer um, que eu sou um mendigo, é isso que eu vou atrair para a minha vida. Eu posso ser filho de pessoas muito importantes, mas se na minha mente eu ainda continuar como escravo, você vai ser escravo. Eles olharam não para a terra que o Senhor disse que manava leite e mel, uma terra próxima. Você não consegue ver solução, você está num lugar, não está bom, você olha para outro, não, lá deve ser melhor, vamos para lá. Chega lá, não vai ter, todos os resultados, porque você não está bem. E se você não está bem, você não vai produzir nada em lugar algum. Meu querido? Eles tinham o Espírito Santo de descanso, e descansavam na promessa de Deus que lhe dera a terra. Josué e Caleb tinham esse espírito. Eu não vou dizer para você que em algum momento eles não tiveram medo, eles não tiveram receio, porque se Deus falasse para eles que na terra que emana leite e mel tinha gigante, era capaz nem de enviar os 12 espias, dizer, não, deixa para lá, não é de Deus isso não.
O problema é que nós queremos a coisa pronta e não aceitamos o problema. O problema é a solução de todas as coisas. Mesmo na presença de seus inimigos, eles foram capazes de permanecer em repouso. Por quê? Porque a sua fé não foi estabelecida em gigantes que eles viram. Aonde está a tua fé? Será que ela está estabelecida em gigantes que têm passado pela tua vida? Em problemas que têm se levantado? Em nãos que você recebeu até hoje? Você espera um sim, mas só tem vindo não, só tem vindo pancada. Por que será? Porque Deus está nos exortando e nos ensinando e nos elevando a um lugar melhor. Foi estabelecido nos gigantes que viram. Eles ficaram estabelecidos pelos gigantes que viram. Eles ficaram pasmados pelos gigantes que viram. E esqueceram da promessa de Deus. Mas os 10 espias, eram 12, Josué e Caleb e mais 10. Esses 10 espias que restaram, eles trouxeram um relatório de derrota. Eles chegaram para Moisés e para o povo, e sabe, só falou de gigante. Moisés falou, escuta, mas lá não tinha nada de bom? Não, lá tem a romã, que era grande, a uva, que era muita fartura, muita prosperidade. Mas olha, o gigante, nós na frente desses gigantes somos como gafanhotos. Eles vão nos consumir, vai nos matar. Como é que Deus manda você para um lugar que você vai morrer pisoteado como um gafanhoto? Que Deus é esse que você serve? Será que Deus, por algum momento, sabe, como diz o salmista, que ele não cochila e não dorme? Será que por um momento ele cochilou e não sabia que lá tinha gigante? Se tudo que existe no universo tem a ordem dele? É claro que Deus sabia, é claro que Deus também sabia que aquele povo iria passar, sabe, ia sair do Egito glorificando a Deus, mas ele sabia que Faraó iria voltar, porque ele endureceu o coração de Faraó para isso. Entenda que se alguma coisa está acontecendo com você, Deus endureceu o coração de alguém para te perseguir. Não é para você sofrer, não é para você ficar derrotado, mas é para que você cresça e aprenda, porque até agora você tem sido menino, e o Senhor diz, cresça, senta e descansa. Eles trouxeram um relatório de derrota, sabe, em vez de depositar sua confiança em Deus, que já havia lhe prometido a terra. Não, eles trouxeram derrota. Os filhos de Israel escolheram acreditar nesses 10 espias. Sabe o que aconteceu com eles? Ficaram andando 40 anos no deserto. Quantos anos você está andando em círculo mesmo? Ao invés de sentar e descansar e ver o mar se abrir, você prefere dizer, já que é assim, então lavo minhas mãos, vou me entregar mesmo, quer matar que mate logo. Deus chamou para ser rei. Rei da ordem. E recebe tudo em suas mãos. Senta e descansa. Eles ficaram encantados. Com medo, mas também encantados. Com a terra que tinha os filhos e a tribo de Anak. Em vez de se concentrar na bondade de Deus, eles se concentraram em seu problema gigante. Quem? Os Anaquins. Esses eram gigantes. Às vezes acontece isso comigo e com você. Deus já te deu tanta coisa boa, você já testemunhou, você já glorificou, sabe? Quando você lembra, enche os teus olhos, mas quando vem um problema, parece que você esqueceu tudo que Ele fez. Aí você acha, acho que Deus não me ama. Deve ser porque eu pequei, deve ser porque eu errei. Um rei, quando ele erra no seu governo, ele pode até reconhecer, mas ele não baixa a cabeça por isso. Ele continua no trono e diz, vou mudar a estratégia, porque eu sou filho de rei. Rei só é rei porque o seu pai era rei, então é uma hierarquia. Sabe, querido? Eles estavam sobrecarregados de ansiedade e medo. E como resultado disso, toda aquela geração não pôde entrar na terra que peregrinou no deserto, exceto Josué e Caleb. 40 anos. Já estou terminando. Sexto, descanso é nossa terra prometida. Você só herdará a terra prometida se você descansar e confiar no Senhor.
Se faltar descanso, se faltar confiança, sabe o que vai acontecer? Fecha essa água aí. Você irá desviar. Gente, isso é um toque assim, muito sutil. Gostei, viu, Cidinha? Ela está descansando em águas tranquilas. Vamos voltar para a palavra. Deixa eu me empolgo, viu? Hebreus 3 escreve como os filhos de Israel não foram autorizados a entrar na terra prometida. Por que o Senhor não deixou eles entrarem na terra prometida? Porque eles duvidaram da palavra de Deus. Acompanhe no quadro. Hebreus 13, 3, 11b diz assim: contudo, em vez de dizer, eles não entrarão na minha terra prometida, Deus disse, jamais entrarão em meu descanso. Em vez do Senhor dizer, eles não entrarão na minha terra prometida, o Senhor disse, jamais entrarão no meu descanso. Porque quem está em descanso está na terra prometida, sabe? As coisas vão começar a chegar em você, você não vai precisar correr atrás, sabe? Você não vai precisar mais, sabe, matar um leão todo dia, pelo contrário, virá nas tuas mãos. Poxa, como é difícil, pastor, entender isso, porque parece que é uma coisa, parece que é uma mágica. Entenda como você quiser, o teu Deus é assim. Ele te prometeu esta terra, sabe? Deus chamou a terra prometida de meu descanso. Isso significa que o que a terra física era para os filhos de Israel no Antigo Testamento, a graça e o descanso de Deus são para o crente sob a nova aliança. Nossa terra prometida hoje é o descanso de Deus. Você ainda quer continuar cansado? Eu te desafio hoje, quando terminar esse culto, você voltar para a tua casa, deitar no seu travesseiro, relaxar, lembrar do problema e dizer assim, hoje eu vou descansar. Pedro fala sobre isso, lançai sobre ele todas as suas angústias, todas as suas preocupações, porque ele cuidará de vós. Faça como Pedro, lance. Até aqui você correu, amado, coisa que era para ser resolvida em um dia, você já está 40 anos correndo, e o gigante cada vez só aumenta. E você está dizendo aonde que eu errei, para de ficar se condenando, dizendo aonde você não errou em nada. E se errou, Deus já te perdoou, e se Ele te perdoou, erga a tua cabeça, levanta e continue andando, porque é vitória que vem, sabe? Para com isso. Sétimo e último, esteja consciente do descanso, não do gigante. Esteja consciente do descanso, não do gigante. Gigante todo mundo tem. Gigante está aí a dar com pau. Gigante tem de tudo quanto é tamanho. Por menor que ele seja, ele se apresenta como um monstrão. Uma coisa que você tem que estar consciente é do descanso. O gigante é exatamente como essa figura. Ele parece que o seu problema é maior do que todos. A única coisa que nós devemos ter consciência é que o Senhor está conosco. Infelizmente, amado, algum de nós ainda tem uma mentalidade escravo, dizendo que não merece, que não pode. Quem sou eu? Como que eu vou conseguir? Sabe, nós estamos tão concentrados em nossos anaquins, em nossos gigantes, sabe, problemas e sintomas, em vez de concentrar na obra da cruz. Porque se você estiver preocupado com o gigante, você está dizendo, Jesus, tu é um mentiroso. Toda a obra que o Senhor fez na cruz para mim não serviu de nada. E como que eu posso dizer que não serviu de nada se eu não cumpro, sabe, o que a Bíblia diz? A Bíblia é a nossa bula. Você compra um remédio para um determinado enfermidade ou uma determinada dor, está escrito lá para que ela serve. A Bíblia tem todas as respostas. E a maior resposta de toda, a que mais simplifica, é confia no Senhor, sente e descansa. Para de ficar buscando se você merece ou não. Se você buscar se você merece, você nunca vai merecer, então você nunca vai viver o descanso. Você sempre vai estar preocupada. Tem gente que fica preocupada a cada dia, sabe? Se ele vai para o céu ou não.
se ele é salvo ou não, se você aceitou Jesus todo o seu coração e procura viver uma vida íntegra, que exalta o nome do Senhor, a salvação chegou na tua vida. Sabe, querido, não podemos entrar em nossa terra prometida de descanso, se você realmente não descansar, se você realmente não confiar, sabe? Olha para a obra da cruz. Jesus, ele foi surrado, moído, humilhado, para que eu e você não precise passar por isso. Acompanhe no quadro. Se isso descreve você, saiba de uma coisa: Deus não quer que você tema os gigantes que enfrenta. A palavra de Deus sempre nos diz para não temermos. Mas, sabe de uma coisa que a Bíblia nos diz para temer? Hebreus 4:1. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Vamos ler de novo? Temamos, é a única coisa que o Senhor diz para você temer. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Isso você tem que temer. É disso que eu tenho que ter medo. De não entrar no descanso, de não confiar. Porque se foi deixada para mim a promessa de entrar no descanso, eu só não entro porque eu não quero. Se alguém deixou aqui na minha mesa, olha, eu sei que você vai jantar, não tem nada, tem aqui, abre essa tampa, que vai ter um iFood. Se eu não abrir, eu não vou ver o que o iFood trouxe. Sim ou não? Se eu não entrar no descanso, não tem como, irmão. Se eu não confiar, temamos, portanto, que sendo nos deixado, Ele nos deixou a promessa de entrar no descanso de Deus. E se você não entra, você não vive. Se você não vive, você vai morrer. Vai morrer. Vai morrer frustrado, vai morrer derrotado, vai morrer de raiva, vai morrer de inveja. Ele fala: Deus não me ama. Eu não sei por que o irmão consegue ter tantos testemunhos, tantas coisas. Porque ele descansa, amado. Acho que é tão difícil descansar, não é? Eu acho que isso é coisa de baiano com mineiro. Nós precisamos aprender, mas é que nós achamos que nós é que temos que fazer alguma coisa. Você não precisa fazer nada. Acompanhe no quadro. Deus nos diz para temer que deixemos de entrar no descanso. Portanto, não se concentre em seus gigantes e fique estressado. Coloque sua confiança naquilo que você vê, mas no que Deus prometeu em sua palavra. Você vai ficar do lado de Josué e Calebe, ou vai ficar do lado dos espias? Em outras palavras, você dará mais peso aos seus problemas ou às promessas de Deus? Deus quer que você tenha revelação de que tudo o que você precisa que Ele faça por você já foi feito, porque Jesus realizou tudo por você. Agora eu quero ler algo que Isaías escreveu no capítulo 54, que diz assim: cante, ó estéreo. Há uma linda passagem da Escritura em Isaías 54 que eu quero mostrar-lhe. Isaías 54 vem depois do capítulo messiânico, Isaías 53, que fala sobre o sofrimento do Senhor Jesus Cristo na cruz. Isaías 54:1 diz: canta alegremente, ó estéreo, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as suas estacas. Portanto, transbordará para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Sabe, querido, ele diz assim: sorria, cante, ó estéreo. Uma estéreo pode cantar? Pode. Mas qual o motivo que ela tem de cantar se ela quer dar à luz e ela não pode porque ela é estéreo? Isaías fala exatamente sobre isso. Porque quando nós descansamos, hoje você é estéreo, amanhã você vai produzir filhos para as nações. Hoje você não tem nada, mas amanhã você vai ter uma terra que emana leite e mel.
Acompanhe no quadro. Você pode estar no mesmo lugar que a mulher estéril hoje. Talvez você seja estéril de um bebê físico, ou talvez você esteja desprovido de finança ou saúde, mas isso é o que diz para você: canta, ó estéril, descansa, ó estéril. Você que não nasceu, rompa cantando e chore em voz alta. Você não pode ter dado fruto ainda, mas por causa do que Jesus fez, você pode cantar em voz alta e proclamar seus louvores. Não espere até que veja as manifestações de suas promessas. Para de adiar seu louvor e sua alegria. Para de dizer a si mesmo que você vai descansar apenas quando tiver pago a hipoteca da sua casa. Pare de esperar até encontrar um cônjuge antes de se alegrar. Cante agora. Enquanto canta, você pode começar a se preparar para o crescimento. Você pode começar a entender o coração, o cordão do seu local de trabalho e fortalecer as metas de sua conta bancária. Porque você se vê e expandirá para a direita e para a esquerda. Mesmo no meio da sua adversidade, você pode cantar, você pode descansar, você pode se alegrar. Seu pastor prepara uma mesa diante de você na presença dos seus inimigos, mesmo quando os inimigos ainda estão por perto. Você pode se alimentar pelas pastagens verdes e descansar nas águas tranquilas, porque o seu pastor cuida de você. Tenha uma atitude de rei e aplauda ao Senhor. Aleluia.